Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos. Nesse super vídeo vamos falar sobre o quarto episódio da segunda temporada de One Punch Man. Esse episódio ele meio que deu uma desacelerada naquele ritmo frenético dos últimos episódios, pois ele foi mais focado na construção para os acontecimentos dos próximos episódios e de alguns personagens. E esse episódio abre com um flashback da infância de Garou, onde é mostrado um pouco de sua motivação, mas não considere isso que é mostrado ali como sua total e principal motivação. Isso é apenas uma ponta do iceberg, algo bem superficial perto do que realmente é na realidade. Mas o que a gente consegue ver e entender a princípio é que Garou era diferente. Ele não torcia para os heróis, e sim para os monstros, pois ele simplesmente gostava deles. E ele não entendia por que os vilões e os monstros, mesmo tendo tanta força de vontade e ambições, eles eram sempre fadados a perder para os heróis. Mas como eu disse inicialmente, isso é apenas o começo de algo que ainda será aprofundado, desenvolvido para que a gente possa entender o motivo do Garou ter se tornado o que ele é atualmente. Por que ele caça heróis? Por que ele quer tanto ser um monstro? E um detalhe curioso é que esse flashback ele deveria estar no episódio 2, no momento em que Garou ataca a associação de heróis. E é ali que esse flashback é mostrado no mangá, mas eu gostei dessa alteração e sinceramente achei que combinou muito mais ele sendo mostrado nessa situação, logo após ele ter sido apagado com um golpe do Saitama. Então ele tem essa lembrança e acorda numa pilha de saco de lixo, incapaz de se lembrar do que aconteceu na noite anterior. Logo então o episódio segue mostrando que a associação de heróis está bem preocupada com a segurança dos executivos e patrocinadores da associação. E a ameaça seria o Garou, que não estaria apenas atrás dos heróis, mas sim de toda a associação. E devido a isso, eles resolvem transformar os heróis da classe S em seguranças, guarda-costas desses executivos. E é aí que entra um personagem do qual eu gosto muito, pelo fato dele me lembrar bastante o Isuke Urameshi e Kuwabara do nosso saudoso Yu Yu Hakusho. O Bastão de Metal, herói que é da classe S do ranking 15, que é extremamente resistente e capaz de enfrentar vários monstros de desastre nível demônio ao mesmo tempo, e encarar sem temor algum um monstro de desastre nível dragão. E no momento em que ele estava em desvantagem contra dois monstros, sendo afetado pelo gás sonífero de um deles, ele simplesmente se bate com seu bastão de metal. E isso ele fez para não apagar completamente e reacender o seu espírito de luta. Porém, mais impressionante do que isso é o seu bastão, que parece ser inquebrável. Mas na realidade ele até é. E isso é mostrado num capítulo extra do mangá, e provavelmente isso não será mostrado no anime. Mas o que acontece é que quando ele virou um herói da classe S, ele meio que tinha o direito de pedir o que ele quisesse para a associação de heróis. E ele então pede um bastão indestrutível, pois os que ele usava sempre quebravam. E a associação então atende o seu pedido, lhe dando um bastão indestrutível. Que bom, né? Porque com essa arma somada à sua determinação, resistência e espírito de luta, ele consegue lidar com esse tipo de situação e irá conseguir fazer muito frente ao Garou. Já que no final do episódio ele se encontra com um caçador de heróis, que não se importa se ele está ferido ou culpado enfrentando a centopeia anciã, pois o que ele deseja é derrotar mais um dos heróis da classe S.
Porém, de plano de fundo estava acontecendo outra coisa, algo que pode ter passado despercebido por muitos, que é esse ataque repentino dos monstros, e eles pareciam estar bem focados no único objetivo. Eles tinham uma meta, estavam determinados a cumpri-la. Portanto, qual seria esse objetivo? Porque eles atacaram o executivo e principalmente o seu filho. Enquanto isso, Saitama, que entrou finalmente no torneio de artes marciais com um novo visual, diga-se de passagem, com o intuito de testar suas habilidades e com a esperança de que algum desses lutadores de artes marciais sejam capazes de lhe oferecer uma boa luta. E digamos que essa foi a parte cômica do episódio, mas que também traz um contexto importante. O Saitama tentando se disfarçar de charanco, mas ele nem se lembrava do estilo dele, e ele acabou inventando um nome bem hilário: Punho do Polo Aquático Carbonotação. E eu acho que era bem mais fácil ele conseguir se lembrar do estilo do charanco do que conseguir inventar um nome como esse. Mas até aí tudo bem, a parte tensa vem depois, quando um outro ex-aluno de Bang, que conhece bem o charanco, aparece para trocar uma ideia com o Saitama, claro, achando que ele era o seu ex-colega, o charanco. Ele começa então a conversar com o Saitama e falar sobre uma determinada situação que aconteceu no passado, onde um lutador mascarado chamado Wolfman venceu o torneio, mas no fim acabaram descobrindo que alguém havia nocauteado o verdadeiro Wolfman, tinha roubado a sua identidade para participar do torneio no seu lugar. E por causa desse incidente, usar um disfarce ou lutar sobre um pseudônimo é extremamente contra as regras. E devido a isso, fica claro que Saitama enfrentaria uma pesada punição caso ele fosse descoberto. E aí, meu amigo, pela primeira vez você vê o Saitama suar frio, tremer na base. E nessa conversa também é mostrado um pouco mais do passado do Garou, um passado mais recente, de quando ele estava no dojo de Bang treinando artes marciais e decide que para ele aquilo ali não servia mais, que aquele local não tinha mais nada para lhe oferecer. Pontos positivos e negativos do episódio. Começando pelo ponto negativo. Só teve uma coisa que me incomodou nesse episódio: os efeitos sonoros. Em alguns momentos isso me deixou um pouco incomodado. Mas comenta aí se vocês também se incomodaram com isso. Agora, os pontos positivos são 3. O CGI é o uso da computação gráfica da Centopeia Senior e da Centopeia Anciã, que eu curti muito. Foi muito bem usado. Foi uma espécie de 2.5D, o tipo de GCI com detalhes 2D em um modelo 3D. Até porque seria muito difícil, desenhar e animar esse monstro sem o uso da computação gráfica. O próprio Murata confessou que odiava desenhar Centopeia Anciã porque demorava muito tempo. Segundo ponto positivo, a adição do flashback do Garou. E o terceiro ponto, a cena extra original, ou seja, a cena que não existe no mangá, que foi feita somente para o anime. No caso, somente para esse episódio, que é essa cena do Charanco e o Kamen Rider conversando sobre o torneio e o Saitama. O episódio consegue terminar deixando o hype lá em cima para o próximo episódio. Afinal, o que irá sair desse encontro do Garou com o bastão de metal? Eu espero que eles não economizem no próximo episódio. E para finalizar, um breve comentário sobre a cena pós-créditos, onde aparece um personagem misterioso, mas que também aparece na abertura, inclusive tendo ali um certo destaque. E esse personagem claramente irá participar do torneio. E tem sim um background, tem uma história que será desenvolvida e que é bem interessante. Então é isso, é um episódio que nos prepara para o que está por vir.
como o torneio e a luta de Garou contra o Bastão de Metal. Tudo isso tendo como plano de fundo o objetivo misterioso dos monstros. E agora eu quero saber de vocês. Gostaram desse episódio? E claro, gostaram do vídeo? Eu quero muito continuar falando de One Punch Man aqui no canal, e por isso o feedback de vocês é muito importante. Gostou? Então deixa o like, comenta e compartilha para que eu possa continuar falando de One Punch Man aqui no canal. E eu convido você também a me seguir lá no Instagram para poder acompanhar melhor todo o meu trabalho e também para poder ficar por dentro de todas as notícias e novidades. Não só de One Punch Man, mas também como de vários outros animes e mangás. Então eu espero por vocês lá no Instagram, é o ND100K ou o segundo link da descrição. E agora eu vou ficando por aqui, mas não antes, claro, de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo, eu espero vê-los no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!